Você que acompanha o Cinema de Boteco aqui no YouTube, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje a gente tem um formato que você já conhece, né, que são nossas críticas em vídeo, mas numa nova forma, eu posso dizer assim, que é inédita aqui no Cinema de Boteco. Não sei se outro canal já fez, então vou fingir aqui que isso é inédito na internet brasileira, que é uma crítica em dupla. Eu convidei aqui meu amigo Marcelo Palermo, nós dois que somos críticos, podcasters e o que mais aparecer aí da equipe do Cinema de Boteco. Nessa semana a gente assistiu um filme chamado Pieces of a Woman, que estreou na Netflix, talvez seja um dos grandes lançamentos já de início desse 2021. E eu imagino que bastante gente tenha visto, bastante gente esteja conversando sobre, porque é um filme que rende discussão, rende polêmica, rende debate. E é para isso que a gente está aqui, para dar nossa opinião, para analisar e para chamar você para discutir. E para começar a analisar esse filme, o Marcelo é quem vai abrir os trabalhos. Olá, Léo, prazer estar aqui com você. Bom, é isso, também contribuo aqui para o Cinema de Boteco. E a gente já participou de várias lives, de vários papos de boteco, porém essa é a primeira vez numa crítica conjunta, né? Então eu estou achando muito legal a Exatamente. experiência. E bom, esse filme, Pieces of a Woman, estreou na Netflix, eu assisti ele ontem, então eu diria que eu ainda estou sobre o impacto dele, que é um impacto forte. Mas antes acho que a gente precisa falar sobre a sinopse. É um filme sobre um casal, na verdade, protagonizado pela Vanessa Kirby, né? E quando eu digo protagonizado, Isso. porque apesar de ser sobre um casal, é sobre essa mulher, né? São pedaços dessa mulher. Começa o filme já ela praticamente em trabalho de parto. Ela chama uma parteira para ir lá, ela quis fazer dessa forma. E aí, quando a parteira chega, começa todo aquele trabalho de parto. É um plano sequência. E assim que ela tem o filho nasce e ele vive por alguns segundos e morre. Então, assim, não é spoiler, esse é justamente o começo do filme. É a trama, E né? exato. E aí acho que o Léo pode falar mais um pouco sobre o diretor e os atores, e depois a gente entra com a nossa análise e a nossa interpretação sobre o filme. Na verdade, eu recebi essa informação aqui na preparação para a gravação. O Palermo me contou que ele estava lendo uma notícia de que a história foi vivida, né? Não exatamente da forma como ela é contada no filme. A gente não sabe tão profundamente sobre isso, mas é baseada numa experiência que o diretor e a roteirista, eles que são um casal na vida real, viveram. E acho que isso atribui ainda mais impacto, né, para o que a gente vê, para as cenas que a gente vê ali, o fato de ter sido uma experiência real vivida por eles. Então, traduzir isso num roteiro, num filme, é ainda mais impactante. Para você que já viu o filme, e eu imagino que se você está aqui é porque você já viu, porque é bom evitar spoilers. Eu nem sei se vai ter spoiler nesse vídeo aqui, porque a gente não roteirizou nada, foi tudo espontâneo. Mas para você que já viu o filme, acho que com essa informação talvez a história ganhe ainda mais potência, né? E a Kate Weber, se eu não me engano, é o nome da roteirista, e é um filme produzido pelo Martin Scorsese também, é uma curiosidade. E, cara, vamos lá. Como eu disse, eu assisti o filme ontem, e assim que terminou o filme, eu confesso que eu não tive possibilidades de analisar o filme como cinema, de tanto que eu talvez estivesse sobre o impacto da obra. E, e acho que quando a gente fala de cinema, a gente tem a nossa opinião de crítico, a gente analisa tudo, claro, mas tem muito do nosso pessoal, da nossa história, da nossa vivência. E assim, eu sou pai de um menino de 1 ano e meio, então eu não tenho como separar a minha vivência, né? Por exemplo, eu passei pelo parto e tal, então assim, eu não tenho como separar isso da minha experiência assistindo o filme. Eu imagino que seja uma experiência de quem ainda não tem filho ou de quem ainda é adolescente, eu não sei. E é um filme que eu acho muito delicado, inclusive, eu não indicaria para mulheres grávidas, por exemplo, porque é muito forte.
né? E quando eu digo de vivências, é justamente sobre isso, né? Porque assim que terminou, eu fui lá no Letterboxd, que é aquele aplicativo onde a gente marca os filmes que vê e tal, e muita gente deu nota 1,5, não gostou, não se sentiu impactado e tal. Por isso que eu acho que também tem muito das nossas vivências que contribuem, né? Eu imagino que para outras pessoas deva ser impactos diferentes, mas para mim foi um terror. Para mim foi um terror porque eu acho que é o medo de todo pai e mãe, que é passar por todo esse processo tão transformador que é a gravidez e provavelmente especialmente para as mulheres e sabe e aconteceu o pior. E o filme lida com isso de uma forma muito realista e chocante e enfim, para mim o primeiro impacto foi esse, assim, de choque e tristeza, chorei muito, Uhum. claro. E depois, claro, eu consegui analisar outras coisas do filme que eu quero falar daqui a pouco, mas antes eu quero saber do Léo o primeiro impacto assim que terminou. Assim, como você relatou essa questão da pegada emocional, né, do filme. Ele é um filme que ele com certeza desperta as nossas emoções mais. Você estava até comentando na nossa conversa aqui antes que é a definição do pior sentimento, da pior situação possível para um pai, para uma mãe, é passar por isso. E assim, eu acho que o filme é muito incisivo nesse sentido, por exemplo, quando ele decide começar, você vai lembrar, Palermo, a primeira situação do filme, né, a primeira cena ali que o roteiro decidiu abrir é o casal indo ali comprar um carro, né, uma minivan, porque eles vão deixar de ser um casal para se tornar uma família. Então eles estão planejando, e essa é uma cena que resume como a experiência do parto ela envolve questões anteriores, né? Ela envolve toda uma preparação. Então é um casal, provavelmente a decisão de botar eles comprando um carro poderia ser eles montando o quarto, poderia ser eles indo em um ultrassom feito durante a gestação, porque são esses momentos que resumem como um casal se prepara para viver o parto. E quando uma tragédia acontece durante esse parto, é a frustração de cada um desses planos, né? Além da tristeza e da perdição completa que isso desperta, né? Uma tragédia nessa situação, é a frustração de cada plano que foi feito, de cada situação que foi pensada para viver aquele momento. E eu acho que essa decisão, e mais ainda a decisão dramática, como o Marcelo apresentou aí na sinopse, né, a decisão dramática de que a bebê viveu por alguns segundos, né? Então, os pais seguraram ela no colo, ouviram o choro dela e só depois ela morreu. Acho que isso dá uma carga a mais de frustração, de raiva, de desespero, de todos os piores sentimentos que a gente possa citar aqui, imensa. E acho que essas duas decisões são as que tornam o filme capaz de impactar e de deixar completamente triste enfim, despertar esse tipo de sentimento, tanto o espectador que viveu uma paternidade, uma maternidade, quanto aqueles que ainda não viveram, ou que nem sequer viverão, porque assim, num exercício de empatia mesmo, de se colocar no lugar, são duas situações escolhidas para abrir o filme que impactam muito, que são muito poderosas. Nossa, eu achei interessante você falar sobre isso, Léo, porque eu não tinha pensado sobre, e realmente é uma decisão muito assertiva do roteiro de mostrar como a transformação de uma nova vida, né, de um bebê, como afeta a vida do casal, e não é só a chegada dele, é todo o entorno, né, como afeta a vida do casal, como afeta a vida da avó, de toda a família, né, através de uma cena, ele consegue fazer isso. E uma curiosidade, que o ator que vende o carro ali, que faz parte da família, é um dos diretores de Joias Brutas e Bom Comportamento, que se eu não me engano Ah, é o Benny Safdie. Safdie, que é muito bom ator, por sinal. Ele é E, mesmo, ele é até meio irritante, né, no filme. sim, e falando sobre atuações, é um filme de atuações, a Vanessa Kirby está Não. cotadíssima para a melhor atriz, ser indicada a melhor atriz no Oscar desse ano, ela ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival de Veneza do ano passado, e além dela,
ótimas performances de Ellen Burstyn, Shia LaBeouf, o próprio Benny Safdie, e todos os coadjuvantes. E aí eu queria te perguntar, Léo, sobre a atuação da Vanessa em específico, por enquanto, porque é uma atuação poderosíssima, porém, nada óbvia. Ela é até muito contida, a personagem Uhum. tem atitudes que o público pode se questionar, assim, puta, será que, né? E ela é muito também cobrada pelos personagens do filme, pela família, e eu queria saber a sua opinião, Léo, sobre essa personagem e sobre a atuação da Vanessa. Cara, eu acho que assim, eu tava pensando sobre isso agora. Foram raras as vezes em que eu já vi, pelo menos no cinema, filmes dedicados ao enlutamento de um aborto, né? Da perda de uma. Eu me lembro aqui, por exemplo, no Manchester à beira-mar, né? Os filhos, vou soltar um spoiler aqui para quem não viu, mas o protagonista ele perdeu os filhos já quando eram crianças, né? O que sem dúvida é igualmente terrível, longe de mim querer comparar mortes e seus impactos na vida de cada um, mas assim, eu acho que a decisão de fazer um filme sobre o luto de não necessariamente de um aborto, né? Até me expressei mal aqui, não foi um aborto, foi Uma uma morte. morte, uma morte de um recém-nascido, mas falar desse processo, sabe? Da morte de uma vida que mal havia se formado, se colocado no mundo, é, é muito foda porque acho que é o que mais indefine o sentimento, sabe? A Vanessa Kirby, ela tem uma interpretação tão boa e tão poderosa porque ela resume completamente o que é essa mulher que não sabe nem expressar o que ela sente. Ela não consegue nem transformar aquilo em choro, nem transformar aquilo em dor, nem transformar aquilo em algum tipo de escapismo. Você vê ela, por exemplo, tentando voltar rapidamente para o trabalho, provavelmente para ocupar a mente, isso não funciona. Você vê ela tentando ali ir para balada e beber e beijar e conhecer outras pessoas para ver se esquece, isso não funciona. Você vê que ela não consegue ser raivosa, porque poderia ser uma maneira de expressar esse sentimento, Uhum. transformar ele em raiva. Ela também não consegue viver aquela tristeza do choro e da depressão profunda, porque eu acho que é isso, assim, acho que nem eu nem o Palermo podemos falar aqui sobre como uma mãe se sente nesse É, processo, porque o que eu achei interessante em questão de atuação é que não tem uma cena dramática assim que você fala, nossa, essa cena é uma cena de Oscar. Porque o Shia exatamente, LaBeouf, que é o ator que faz o marido, e é um personagem tá muito bem, complexo, tá. e tem todas as questões por trás dele, que ele está sendo acusado, enfim, não é disso que a gente está falando, mas ele tá ótimo no filme, mas ele tem essa explosão, Sim, enquanto ela não tem essa cena, e eu acho que deve ser muito mais difícil, porque as é, emoções são várias camadas ali, né? total. E você falou de algumas cenas aí, e eu achei muito interessante a forma como a maçã é explorada no filme, porque ela come muita maçã o filme inteiro e ela começa a plantar semente. Aí, numa das cenas finais, e aqui um spoilerzinho, né, para quem não viu ainda, mas espero que você tenha visto já que está aqui. Tem uma relação, e aí, quando você entende a relação da maçã, aquilo ainda vira uma coisa ainda mais simbólica e muito bonita. E eu achei fantástico. E eu queria falar também, Léo, desculpa interromper aí talvez o pensamento, Não, vai em mas frente. aproveitando, depois que eu assisti o filme, depois do impacto, eu fiquei pensando como o filme é elegante, como tem essa primeira cena que é esse plano sequência que talvez é o mais comentado, porque é um plano sequência agonizante, etc. E depois desse plano sequência vem o letreiro lá com o título do filme e de repente é a mulher caminhando numa fotografia bonita assim. E eu achei uma estética nos 70 elegante. Eu não sei se foi a presença da Ellen Burstyn ali, que foi, né, que tem um papel fantástico ali que é a mãe da Uhum. personagem de O Exorcista, que é esse filme icônico desse período, mas eu não sei, eu senti isso, assim, e eu queria saber se você faz algum sentido para você, Léo, isso que eu falei. Eu sinto também, tem uma fotografia, tem uma construção estética ali que parece não pertencer necessariamente ao nosso tempo, embora todos os elementos que nos trazem para a nossa realidade, né, para a atualidade, também estejam ali.
E acho que essa elegância que você citou, ela é muito fiel à própria construção da protagonista, né? Porque assim como a protagonista, ela vive um drama mais silencioso, um drama que, como você citou, não tem aquelas grandes cenas de explosão e tudo mais, a construção de toda a narrativa, ela segue isso, né? É um filme que decide por um caminho mais sóbrio, sem explorar tanto a dramaticidade, porque acho que se percebe que isso nem é necessário, né? Aquela história é assim catastrófica por si, o que é narrado ali e nas atuações e tudo mais, é tudo catastrófico por si. E isso permite que a narrativa abra mão de algumas concessões, de alguns recursos que seriam necessários, talvez, para reforçar um drama, né? Sim. Tem alguma coisa, algum ponto outro que você queria comentar? Então, acho que a gente elogiou algumas questões do roteiro, no sentido de ser assertivo, de conseguir definir sentimentos e experiências com uma cena. Eu só destacaria, acho que eu vejo um ponto negativo assim que eu acho necessário ressaltar tem uma cena assim específica em que para mostrar como eles estão vivendo aquele luto e como isso está sendo impactante na vida deles, né, do casal protagonista, da Vanessa Kirby e do Shia LaBeouf, em que o filme passa ali quase um minuto mostrando como a casa deles está uma bagunça e tem sujeira na pia e tudo mais, e eu acho que isso poderia acontecer de forma mais orgânica. Poderia, assim, durante uma conversa entre eles, durante algo que está acontecendo na casa, mostrar isso de fundo, não precisaria de uma cena totalmente dedicada a isso. Mas só ressalto essa cena porque ela é uma exceção dentro de um filme que raramente é expositivo, que, como eu falei aqui, como o Palermo também falou, nunca precisa exagerar na dramaticidade ou na repetição para ser impactante, para ser forte. Então só essa cena me salta um pouco mais por isso. E tem uma outra cena também, que essa sim é de uma explosão dramática, o Palermo acho que vai lembrar bem, que é a cena justamente da Ellen Burstyn, né? Em que ela vira para a filha e fala sobre manter a cabeça erguida e sobre como enfrentar tudo aquilo, que ali é uma explosão e acho que é o principal ponto de virada para a protagonista, né? Não sei É, se você concorda. concordo. E eu acho bonita como a relação de mãe e filha vai se transformando, porque a princípio parece que aquela relação vai explodir, né, de tão, entre aspas, errada que tá, de tão sensível, porém ela vai evoluindo de uma forma bonita e muito também através da maturidade da, da personagem da Vanessa Kirby. E concordo. Eu queria também falar sobre um outro aspecto, que é um tema que o filme aborda, que talvez cause alguma polêmica não, mas talvez ele traga à tona esse debate, que é a questão do parto em casa. Quando eu digo polêmica, porque pode ser que as parteiras, enfim, pessoas que fazem parto em casa talvez não gostem da não da forma que o filme lida com isso, mas assim, de como isso talvez pode ser mal interpretado por algumas pessoas, né, devido à situação ali que a gente falou da sinopse no início. E eu acho que pode trazer à tona essa questão, mas eu não estou dizendo que o filme é irresponsável ou que o filme faça falsas acusações. Concorda, Léo? Olha, eu acho que a cena final do filme dá uma boa resposta para isso, né? A decisão da protagonista dá uma boa resposta para isso. Quem já assistiu acho que vai entender bem. Eu acho que não, que o filme não é irresponsável e concordo contigo. Acho que sequer ele, quem assistir de fato, quem vê o que acontece, quem for além da sinopse, vai ver que não é um filme que toma um juízo de valor sobre parto em casa ou sobre qualquer tipo de parto. Ele conta uma história e, como eu disse, a cena final responde muito bem a isso. Ela deixa claro que não tem um juízo de valor ali. Concordo. E eu acho que também é um filme que eu acho importante ressaltar, fala sobre a mulher e o corpo da mulher e como é importante também a autonomia da mulher sobre o seu próprio corpo e sobre questões que são muito sensíveis mesmo hoje em dia, né? Total, e acho muito importante
que embora a gente também veja o personagem do pai, né, passando por suas próprias agonias, seu próprio luto, né, o filme decide escolher a mãe como protagonista, né, porque ela foi quem viveu, sem dúvida, mais intensamente esse processo e essa morte, né, então acho que a própria decisão do filme de construir sua narrativa assim é uma mensagem nesse sentido mesmo. E, cara, eu gosto do título, sabia, Léo? Porque, enfim, a Netflix e todos os outros streamings, ninguém traduz mais títulos, né? Eu já até falei sobre isso É, num vídeo sobre a não May gosto Destroy disso. You. Cara, porque o título é muito bonito. É Pedaços de uma Mulher, literalmente, É. assim, tanto E literal quanto... poderia ser traduzido, né? Claro, que é lindo. Exatamente. E diz muito sobre o filme, de todas as formas. Concordo, concordo. Não gosto da ideia de não. Espetacular. Acho muito bom, muito boa mesmo a escolha do título. Bom, talvez estamos nos encaminhando para o final. Alguma consideração final, Léo Lopes? Não, acho que é isso. Acho que é um filme muito recomendado. Eu sei que não é um padrão daqui, né, dos meus outros colegas, mas nas minhas críticas eu sempre gosto de dar a cotação. Uhum. Então, lembrando dos primeiros de boteco, que a nossa cotação era em caipirinhas, eu daria 3,5 caipirinhas de 5 para esse filme, que diz bastante sobre como eu recomendo ele. Bom, de 1 a 5 caipirinhas, eu dou 4,5. E eu fiquei pensando assim, puta, será que eu dou tal nota? Mas eu olhei o meu estado como eu estava depois do filme e eu falei, bom, se o filme mexeu comigo tanto, então ele merece essa nota alta. E como eu falei, eu fui no Letterboxd, né, por lá que eu assisti, colocar o que eu achei. E aí eu achei uma resenha muito interessante de uma menina canadense. Ela falou assim, bom, no momento eu só quero abraçar minha família. E é essa sensação que dá depois do filme. Então, eu achei perfeito e acho que eu termino minha participação aqui nessa crítica colaborativa com essa frase. Perfeito, perfeito. Então, deixo aos leitores, ouvintes, espectadores nossos a mensagem para que eles abracem as suas famílias, respeitando o distanciamento social da pandemia, Sim. mas abracem suas famílias. Esse é o nosso recado de hoje. Foi muito bom fazer essa crítica em dupla. Eu espero que você que está assistindo também tenha gostado. E o resto você já sabe, né? Se inscrevam aí no canal, deem like no vídeo. Toda semana tem Papo de Boteco. Quase todo dia tem algum conteúdo que vocês vão encontrar aqui nosso. Então, é isso. Obrigado a todo mundo que assistiu. Um beijo e até a próxima. Tchau.